Muito bom dia a todos. É sempre uma alegria muito grande falar aqui. Eu me lembro que em 1975 a dona Terezinha foi em Muzambinho e eu assisti a primeira palestra dela. Depois eu passei a vir sempre com meu pai aqui, então eu frequento aqui desde os anos 70, muito tempo atrás. E acho que assisti todas as palestras que ele fez aqui. E é uma inspiração muito grande, e ele gostava muito de falar nessa casa, sentia, eu acho que era de todos os lugares que ele falava no Brasil inteiro, era o que ele mais gostava. E para a gente é uma alegria muito grande trabalhar e contribuir com os trabalhos desta casa. Nós trouxemos um tema que é sempre presente na nossa vida e que nos últimos tempos ficou mais presente ainda. Nós trouxemos algumas reflexões sobre a morte. A gente costuma dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, e espero que a gente consiga entender que a morte não tem nada de inimigo, né? O inimigo somos nós. Para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse tema que ficou tão presente, e quando eu comecei a preparar essa abordagem espírita sobre a morte, eu me recordei muito dos ensinamentos que tive nessa casa, durante toda a minha jornada de aprendizado da doutrina espírita, que é comum dizer na doutrina espírita que a morte não existe, né? Que não há necessidade do temor da morte. Isso tudo é verdade. Mas indo para o nosso dia a dia, quando a gente passa por uma pandemia, como passamos, em que a morte fica do nosso lado, arrebata pessoas do nosso convívio, quando nós nos tornamos enfermos do corpo, com alguma doença potencialmente fatal, a gente enxerga a morte de perto e a gente assusta. A gente tem medo, sim. Espírita tem medo de morrer? Tem. Espírita tem medo de perder entes queridos? Tem. Se a gente disser que não tem, nós estamos negando a nossa natureza humana, a nossa imperfeição. Nós temos que ter a humildade de que entendamos que a doutrina espírita nos ensina a não temer a morte. E no fim, nos ensina que a morte, como nós entendemos e como aprendemos, ela não existe. Mas nós ainda não entendemos e não internalizamos em nossos espíritos esse sentimento, esse pensamento, essa compreensão. Então, a primeira coisa que nós queremos falar é que é normal, mesmo sendo espírita, ter medo da morte. É normal, mesmo sendo espírita, sentir tristeza e sofrer quando os entes queridos partem. Nós sentimos muita dor e muita saudade, e isso é normal. Como nós vamos falar a respeito da morte, e nós intitulamos a nossa conversa de hoje, A Morte e a Vida, nós vamos começar falando sobre a vida. O que é a vida? A vida, em qualquer interpretação, ela é um período compreendido para aqueles que são chamados de seres vivos, e estamos falando de plantas, animais, pessoas, é aquele período compreendido entre o nascimento, ou seja, um evento que dá início ao que se compreende como sendo vida, e a morte, que é o encerramento desse funcionamento, desse período que encerra o que se chama de vida. Então, vida é algo que existe entre um nascimento e uma morte. E a primeira coisa que nós refletimos aqui é que morte não é o oposto de vida. Morte é o oposto de nascimento. O contrário de morte é nascer. Morrer, nascer. Não é morrer e viver. A vida é a jornada. E essa vida tem várias interpretações, e é importante nós entendermos isso, porque como espíritos imortais que vêm caminhando por uma longa jornada, nós já aprendemos sobre a vida e a morte
em várias explicações, seja da filosofia, seja das religiões, e isso forma um entendimento, um sentimento em nossos espíritos, e faz com que nós tenhamos hoje, embora estando na doutrina espírita, nós temos memória de outras formas de aprendizado que tivemos. Então, se nós remontarmos ao entendimento filosófico, a filosofia vai nos dizer que a vida é um período de aquisição de conhecimento e de busca da verdade. Então, aqueles que tiveram formação filosófica, seja nessa ou em outras existências, e nós hoje podemos ser analfabetos, mas em outra existência termos sido filósofos. A doutrina espírita nos informa isso. Então nós temos aquele sentimento de que a vida tem que ser aquela luta por aprendizado, por buscar a verdade, por questionamento, e aí nós temos aquele espírito assim investigativo. Já as religiões têm um entendimento um pouco diferente, de que a vida é uma dádiva de um Criador, de um Ser Supremo, que normalmente chamamos de Deus. E esse Ser Supremo nos deu esse dom da vida, mas nos deu o compromisso de cumprir algumas regras, cumprir suas leis, o que nós chamamos as leis naturais ou leis divinas. E nós temos um compromisso também de honrar e adorar esse Criador, dentro da visão religiosa. E entre alguns preceitos das suas leis, estão a lei do amor, a caridade, o perdão, o compromisso de evoluir, de fazer hoje melhor do que fizemos ontem, de sermos amanhã melhor do que estamos sendo hoje. As religiões colocam isso, essa é a vida. Mas o que acontece após o término dessa vida, com o que a gente chamou de morte? Também existem explicações muito diferentes, muito distintas, e se nós tivemos a oportunidade em outras experiências de aprender com esses outros pensamentos, embora a doutrina espírita nos ensine de uma forma, nós temos dentro de nós muito forte esse aprendizado diferente. E quando nós entramos no modo medo, nós vamos para o modo instinto, e volta tudo aquilo que estava lá escondidinho, como um tanque com areia que decantou e a gente mexe aquela varetinha, né? E aí sobe aquele barro. Então, nós podemos ter aprendido com o entendimento materialista, que diz o quê? Que após a vida não existe nada, que simplesmente fica a memória do que a gente fez em vida. Então, nós somos uma lembrança. Mas como indivíduos, acabou. Morreu, acabou. Fica a memória dos nossos feitos. São imortais os feitos da pessoa, mas o ser acaba. Já os espiritualistas, onde nós hoje nos enquadramos, mas pode ser que em outros tempos nós fôssemos materialistas, né? Mas hoje nós aprendemos na doutrina espírita e em outras doutrinas, que após o período chamado vida, após o evento chamado de morte, existe alguma coisa de nós que sobrevive e que as religiões chamam de alma ou espírito. E isso prossegue e tem uma personalidade. Para alguns, essa alma tem características muito diferentes do que foi durante a vida. Ela se torna mais pura, ou as suas maldades são ressaltadas e não são nunca perdoadas. Na doutrina espírita nós aprendemos que quem coordena o nosso ser, que nós somos um espírito encarnado e, portanto, ao passar pelo evento morte, essa alma ou espírito vai ser exatamente nós, com a diferença que não tem um corpo. Então esse é um pensamento que diverge bastante entre as religiões. Algumas correntes espiritualistas entendem que a alma nem sequer tem consciência do que ela foi durante o período chamado vida, que ao retornar a esse outro lado, como alma, ela esquece de tudo, ou ela se torna um todo, ela volta a ser uma centelha do Criador, ou alguma coisa desse tipo.
Então, a pessoa não seria mais pessoa, ela deixa de ter a consciência. O problema é que a gente ouve falar que ninguém voltou do outro lado para contar o que acontece, né? Fala assim, ninguém voltou para dizer como que é. Na realidade, nós não temos meios que sejam aceitos universalmente, que sejam aceitos por todos, para explicar o que é a vida após o evento morte. Mas dizer que ninguém voltou, nós que somos espiritualistas, especialmente nós espíritas, sabemos que isso não é verdade. Desde as Sagradas Escrituras, existem relatos de espíritos que voltam e dão orientações aos reis, aos profetas, e dizem o que tem que ser feito. Ora, como alguém veio dos mortos e disse alguma coisa, se isso não é uma notícia de que existe vida após a morte? E na doutrina espírita, nós acreditamos na comunicação dos espíritos através da mediunidade. Então, nós sabemos que os espíritos vêm sim e nos trazem notícias, até descrevem como é a vida do outro lado, como são as experiências na passagem chamada morte. Então, eles esclarecem para nós o que eles viram e vivenciaram do outro lado, nos trazendo alguma referência do que vai acontecer depois. Falando um pouquinho mais sobre o que é essa morte. Nós falamos sobre a vida e o que vem após a vida, mas e o evento morte? Retomando também o entendimento filosófico, na filosofia existe a corrente de pensamento nihilista que acredita no nada, são os materialistas. Eles acreditam que a vida, ela tem que ser aproveitada, e que a morte, o que é? É o fim, acabou. Tudo que você puder fazer até o evento morte, até morrer, é aproveitar, seja para adquirir conhecimento, gozar a vida, aproveitar os prazeres, mesmo que não seja num entendimento negativo. Pode ser até que você pense que tem que fazer o bem, que tem que cuidar das pessoas, tem que fazer algo de relevante, mas morreu, acabou. Então aproveite enquanto está vivo. Esse é o pensamento nihilista. Existe um outro pensamento, que é a corrente ligada a Sócrates, o pensamento socrático, a filosofia socrática. Sócrates e Platão, seu discípulo, eles entendiam de uma forma bem diferente. Eles não só entendiam que existia uma vida após a morte, como eles entendiam que essa vida já existia antes da vida. Essa alma, esse ser etéreo, já existia e tinha por missão buscar o conhecimento e a verdade. E um dos estágios que essa alma deveria passar é o estágio na matéria, com o que nós entendemos na doutrina espírita como encarnar. Então tinha que nascer aqui, essa alma já existia, nasce aqui, e aqui ela ia ter como que uma prisão. Como o objetivo é adquirir conhecimento e conhecer a verdade, a matéria atrapalha. Então é como colocar uma carga. Sabe quando vai na academia e aí põe aqueles pesos e faz força para ficar mais robusto? É como se a vida física fosse essa academia, esses aparelhos pesados que a gente põe lá para fazer mais força. É criar uma dificuldade para desenvolver mais capacidade de adquirir conhecimento e buscar a verdade. E a morte, o que seria? Uma libertação. O verdadeiro conhecimento e a verdade completa seria alcançado com a morte. Então, para os filósofos socráticos, a morte é boa. A morte é boa. Então, morrer não era ruim. E a doutrina espírita puxou muito desse conhecimento, até porque Sócrates e Platão, se nós lermos a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que eles faziam parte
da comunidade chamada Espírito da Verdade. E trouxeram alguns desses conceitos para Allan Kardec na doutrina espírita. Esse é um tema para uma outra palestra. As religiões, de um modo geral, elas entendem que a morte é o fim de uma etapa. Isso todos entendem. Só que algumas religiões entendem que a vida é necessariamente um vale de lágrimas. A vida é para sofrer. E quando nós morremos, se nós soubermos sofrer bem, nós vamos para algum lugar muito bom. Se nós não soubermos sofrer bem, existe controvérsia. Nós podemos passar um período de sofrimento ou mesmo já ser destinados a um lugar de sofrimento eterno. A maioria das doutrinas pensa dessa forma. Na doutrina espírita nós pensamos um pouco diferente e vamos falar um pouco a respeito disso. Mas, para a grande maioria, independente de filosofias e religiões, como nós dissemos no início, a morte não é bem vista. A morte é vista como algo doloroso, algo triste. Alguém comemora a morte? Muito difícil. Nós muitas vezes nos sentimos felizes de ver alguém tão bom se libertar da vida física, muitas vezes por enfermidades ou por alguma situação que a gente diz, ele merecia descansar, né? Mas fica uma tristeza. Qualquer que seja a celebração, qualquer que seja a prece ou o sentimento que a gente exterioriza, no momento em que alguém faz a passagem, passa pelo evento morte, é um momento de tristeza, é um momento de lamentação. E muito disso se deve a tudo isso que a gente aprendeu. Nós falamos aqui das filosofias, das religiões, como se fosse algo distante de nós. Mas nós não podemos nos esquecer de que nós estamos aqui há muito tempo e aprendendo isso. Imaginem se nós já tivemos diversas encarnações, aprendendo que morrer é terrível. E agora, há pouquinho tempo, nessa encarnação, nós estamos ouvindo na doutrina espírita que a morte é só uma passagem. É fácil a gente internalizar isso? Não é. É importante a gente entender e nós vamos falar sobre isso no decorrer da nossa conversa de hoje. Mas nós temos uma história pesada sobre a morte. E ela é tenebrosa para todos nós. Nós sentimos mal, nós sentimos angústia, nós sentimos medo. Quem de nós não teve medo de um filho quando estava doente desencarnar? Ou de um pai ou de uma mãe com uma enfermidade ou com idade avançada de desencarnar? Nós sentimos angústia quando vemos na televisão pessoas conhecidas, tivemos eventos recentes no Sul, tantas pessoas desencarnando de uma forma horrível, pessoas que foram atropeladas e que estão passando, lutando pela vida, e nós sentimos mal com aquilo. Nós não pensamos que essas pessoas estão terminando uma etapa da sua jornada, nós pensamos, meu Deus, por que está levando tanta gente? A gente chega a questionar se Deus sabe o que está fazendo, porque a nossa fé ainda é aquela fé antiga. Nós temos pouco tempo na doutrina espírita, nessa encarnação, mesmo que tenhamos nascido na doutrina espírita, mas pensando em nós como espíritos imortais, em uma jornada longa, nós já ouvimos muito mais que a morte é terrível do que a morte é uma passagem. E vai demorar um tempão para a gente entender esse outro conceito, essa outra visão do que realmente é a morte. Então, já que nós estamos falando disso, vamos falar um pouquinho como que a doutrina espírita nos coloca esse evento da morte. Nós já comentamos que a doutrina espírita, ela é mais próxima do ponto de vista do que nós falamos da história do pensamento sobre a morte, ligada ao pensamento socrático, pensamento de Sócrates. Na doutrina espírita, nós consideramos que a alma já existe, o espírito já existe, é imortal e está em evolução. E ele passa por diversas etapas de nascimentos
e mortes, ou seja, diversas vidas. Nós conceituamos no início da nossa fala que a vida é o período compreendido entre o nascimento e a morte. E a doutrina espírita nos coloca que essa alma, uma vez criada, esse espírito, uma vez criado por Deus, simples e ignorante, não criou com nenhuma capacidade já adquirida, mas apenas com o potencial de aprender de tudo e saber de tudo, mas nasceu simples e ignorante. É assim que a gente vê logo no início do Livro dos Espíritos. E que nós passamos por etapas em que nós nascemos e morremos, no sentido de começar e terminar, em dois planos. Que nós nascemos no plano físico, que é isso que nós estamos vivendo aqui, todos nós que estamos aqui fisicamente sentados nessas cadeiras, estamos na etapa física da vida. Nós nascemos, nós encarnamos, melhor, nós reencarnamos, porque somos antigos, estamos nesse período entre o nascimento e em algum momento esse corpo físico vai morrer. Nós vamos desencarnar. Já aqueles que estão aqui e que nós normalmente não vemos, que são os espíritos, eles estão no outro lado da vida. Quando aconteceu o evento morte, eles nasceram nessa vida. E quando terminar o período deles nessa vida espiritual, eles vão reencarnar. Então, eles vão morrer nessa vida espiritual e nascer aqui. Então, nós vemos que a doutrina espírita, ela nos mostra que nascer e morrer é relativo, depende de que lado nós estamos. Nós vamos passar por sucessivos períodos de nascimento e morte, ou seja, sucessivas vidas, seja no mundo material, onde nós estamos aqui, ou no mundo espiritual. Em algum momento nós vamos morrer aqui e nascer lá. Em algum momento nós vamos morrer lá e nascer aqui. E é assim que nós fazemos o nosso progresso. Falando da nossa vida material, nós vamos entender que a morte, segundo a doutrina espírita, é aquele momento em que o nosso corpo físico encerra o funcionamento. Muitas vezes nós pensamos que é possível o espírito decidir que vai embora, né? Se a gente falar assim, cansei, deitar na cama e falar assim, vou desencarnar, sem fazer nada, só deita na cama e fala, eu sou um espírito, decidi que não vou mais permanecer no mundo físico, vou passar para o plano espiritual. O máximo que vai acontecer é a gente dormir, né? Mas dificilmente a gente vai conseguir morrer simplesmente por deitar e falar, decidi desencarnar. Mas quando termina essa desencarnação é o corpo físico. O corpo físico morre. E após ele morrer, o espírito se liberta. É assim que funciona a desencarnação. Allan Kardec explica no livro O que é o Espiritismo, que a morte é a destruição do envoltório material, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Então, nós temos um corpo espiritual, que algumas filosofias chamam de corpo astral. Na doutrina espírita nós chamamos, da mesma forma, Kardec era muito didático, ele falava, da mesma forma que o corpo, ele é um envoltório físico que permite interagir com a matéria, no mundo espiritual, que ainda é um plano ligado à terra, ainda semimaterial, a alma ou o espírito, que é a essência, tem também um envoltório, um corpo perispiritual. Ele chamou de perispírito porque uma analogia como se fosse um envoltório semimaterial da nossa alma, do nosso espírito imortal.
Então, ao passar para o outro lado da vida, nós ainda temos um corpo. Por isso nós estamos dizendo que a doutrina espírita, ela nos coloca que morte e nascimento são relativos. Depende em que momento estamos, em que passagem estamos fazendo. A passagem da vida física para a espiritual ou da espiritual para a material. Falando da vida material, a morte é aquele momento em que o envoltório físico deixa de ser viável. Ele deixa de ter condições de existir com o que se entende como vida física. E nesse momento, o espírito se liberta. Então nós vemos, como nós dissemos no início, que a morte na doutrina espírita, ou em qualquer entendimento, ela não é o oposto da vida, ela é o oposto do nascimento. Ela é o outro lado da moeda, nascer, morrer. Não é viver, morrer. Então, o que nós temos que pensar? Que o nosso foco não é nem no nascimento, nem na morte. O nosso foco é na vida. O nosso foco é na jornada. Tudo que existe entre o nosso nascimento e a nossa morte é a jornada. E se nós pensarmos quanto tempo demora para nascer e quanto tempo demora para morrer, e quanto tempo, em média, nós ficamos entre uma coisa e outra. Algumas vezes, por experiências, nós podemos, numa determinada encarnação, ficar pouco tempo, mas em média não é o que acontece. Em média nós ficamos muito tempo, e cada vez temos ficado mais, cada vez temos tido mais apoio das ciências, da medicina, da fisiologia, no sentido do nosso corpo físico durar mais. Hoje é comum pessoas passarem dos 90, algumas até dos 100, e eu lembro quando eu era criança e alguém falava, é um velhinho de 60 anos, eu vou fazer 60, e me sinto um garoto. Meu pai falava com 80 que ainda se sentia um jovem. Então, hoje em dia, nós temos uma capacidade orgânica muito grande. Então nós vamos preocupar com 9 meses que estamos no ventre materno e alguns minutos em que nós saímos e inauguramos a nossa visão do mundo físico, ou alguns minutos, segundos, ou dias, ou meses que nós temos uma enfermidade e desencarnamos. E vamos esquecer dos 80, 90 anos de jornada que nós temos. A doutrina espírita nos mostra isso, que nós temos que focar na jornada. E a doutrina espírita nos mostra muito firmemente que a morte não existe. Muitas vezes ouvimos isso, e nós falamos isso no início, que às vezes nós entendemos que a doutrina espírita nos diz que a morte não existe. Ora, a morte existe, a morte é um evento. O que a doutrina espírita nos ensina é que a morte como fim não existe. E nós temos medo da morte porque nós olhamos ela como fim. Nós achamos que ao morrer acabou. Na hora que morrer, acabou, mesmo que a gente acredite que existe uma vida espiritual, mas acabou aquela vida que eu queria manter, aquela vida que me dá prazer, aquela vida que eu gosto. Eu quero ficar vivo aqui mesmo, fazendo o que eu faço. E aí a gente tem aquele horror dessa vida acabar. Mas a doutrina espírita nos mostra que não existe uma vida, existe uma vida eterna, que é composta por muitas vidas, e essa pode nem ser a melhor. A gente pode até estar satisfeito com pouco, a gente pode até estar achando que essa vida é boa demais para acabar, mas a gente não tem nem ideia de como ela pode ser melhor, se nós fizermos uma série de coisas, uma série de transformações, nós vamos ter uma felicidade muito maior. E os Espíritos nos explicam que existem muitas moradas na casa do Pai, e em algumas delas a morte como transição entre planos nem existe.
A gente vive por longos e longos milênios, numa sequência contínua, sem a necessidade de ficar trocando de planos, como a gente chama de morte. Então, a morte existe, mas a morte como fim não existe. Ela é só o término de uma etapa. A alma, o nosso espírito, prossegue imortal em todos os planos que a gente esteja, seja aqui ou de lá. E a gente pensa muitas vezes também como o outro plano, como sendo uma coisa lá fora do sistema solar ou em algum lugar diferente. E nós comentamos que aqui nessa casa, com certeza existe uma assistência imensa de espíritos sentados nessas cadeiras e nos assistindo. E mais que isso, não só ouvindo o que nós estamos falando para vocês, mas ouvindo mais diretamente o que os bons espíritos mentores desta casa estão nos intuindo para falar para vocês e de alguma forma transmitindo àquela assistência espiritual que está aqui. Os planos da vida, eles se interagem. Nós nem vamos ficar tão longe assim da Terra no nível evolutivo que nós estamos. A transição para o mundo espiritual é muito mais suave do que nós possamos imaginar, mas também é tema para uma outra conversa em um outro dia. Nesse momento nós queremos só que acreditemos que a vida continua onde quer que seja e que nós somos nós mesmos onde estivermos. Que nós temos sucessivos nascimentos e desencarnações, a doutrina espírita nos mostra isso, que esses eventos são chamados de encarnação, reencarnação ou desencarnação. A gente chama na doutrina espírita a morte de desencarnar. Por quê? Porque se nós entendemos que o espírito é imortal e que a vida continua num outro plano e que a nossa consciência não se altera, nós somos nós mesmos do outro lado, então não houve uma morte, mas sim uma continuidade da vida. A vida espiritual não tem interrupção, só tem mudança de consciência. Então, o espírito imortal verdadeiro, ele encarna ao se ligar a um corpo físico e ele desencarna ao se desligar daquele corpo físico que não mais serve e que não mais tem condição de sobreviver. A morte não sela destinos. A gente tem um medo danado de, dependendo do jeito que morreu, a gente pensa assim, mas ele morreu com uma fisionomia alegre. Eu sempre assustei de ver isso. A gente fala assim, nossa, eu vi ele no sepultamento, estava com uma fisionomia alegre. Gente, um espírito extremamente evoluído que morra em uma explosão e que o corpo nem sequer continua existindo, ele não morreu alegre? Nós temos essa ideia até esquisita de que a morte sela destinos. A morte é só um instante. A morte e a forma como ela acontece não muda nada. Um segundo antes do evento morte e um segundo depois, nós somos o mesmo espírito. Se nós estávamos felizes, realizados, de consciência tranquila, independente se morremos de uma forma violenta ou deitados no leito, na nossa residência com os nossos queridos ao lado, não faz nenhuma diferença. A morte é só o fim do funcionamento orgânico do corpo físico. O espírito não morreu. Se o espírito não morreu e a morte não faz nada de transformação, então somos exatamente iguais um segundo antes e um segundo depois do nosso corpo encerrar o funcionamento. A doutrina espírita nos mostra que a morte é apenas uma transição. É só uma passagem. O que acontece depois é que nós vamos recobrar a consciência espiritual. E a doutrina espírita nos mostra também que quando nós nos ligamos ao corpo físico através do evento reencarnação, nós passamos por um processo de esquecimento do passado e perdemos boa parte da nossa consciência
de quem somos. Por quê? Na escolinha que nós estamos agora, planeta Terra, nós ainda temos muita história ruim, muita nota baixa, muita média perdida, muito boletim ruim. E a gente precisa de uma trégua. E ao encarnar, nós esquecemos muito do que nós fizemos conscientemente, mas no nosso subconsciente, nós temos toda essa história, porque quem comanda tudo é o nosso espírito, é a nossa consciência espiritual, que somos nós. Então nós temos aquele momento de esquecimento. A morte é só uma transição, mas após sair do envoltório material, do corpo físico, nós temos a oportunidade de recobrar uma parte da consciência. A gente desencarna e lembra de 1 milhão de anos? Não. Deus é infinitamente justo e bom e também permite que nós recobremos a consciência devagar, gradativamente. Então, o que muitas vezes nós ouvimos de espíritos que vêm nos trazer notícias do outro lado, é que descobriram coisas ou passaram por transformações maravilhosas, mas isso nada mais é que o encantamento por descobrir a verdade espiritual, a vida do outro lado, e recobrar a consciência espiritual que estava adormecida durante a vida física. Não que a morte provocou essa transformação, mas o corpo físico, assim como os filósofos socráticos pensavam, é uma prisão. É uma prisão onde a gente quer esquecer o que fez antes e quer ter uma chance de recomeço. Por isso que nós temos um roteiro a seguir, o auxílio espiritual, mas o esquecimento do passado. E ao voltar para o outro lado, nós recobramos boa parte dessa consciência e entendemos por que as coisas foram como foram. Nós já falamos que é compreensível o temor da morte, mesmo para aqueles que são espíritas. Mas a doutrina espírita, ela vai nos mostrando uma série de coisas que vão nos dando tranquilidade. É notório que quem é espírita enfrenta melhor as desencarnações, as mortes, as perdas de entes queridos. Isso nós precisamos dizer. E isso é reconhecido pelas pessoas que professam outros pensamentos e que observam as nossas atitudes. Nós sofremos, nós sentimos falta, nós temos saudade. Mas aquele que compreende as verdades espíritas e entende a vida como sendo espiritual, com etapas no mundo físico e etapas no mundo espiritual, que a vida é a jornada e que é ela que importa, percebem que quem realmente entende isso, sente mais tranquilidade. Nós sentimos saudades dos entes queridos. Em alguns momentos nós até nos pegamos lamentando. Aquela vontade de tomar mais um café, aquela vontade de fazer mais uma viagem, né? Quem já perdeu pai ou mãe sabe disso. Pessoas que já passaram por perdas dolorosas dentro da família, sabem a falta que faz. Mas se nós temos a consciência espírita, nós sabemos que essas lágrimas são muito mais aplacadas. Então, a doutrina espírita nos dá essa tranquilidade. Nós temos também uma questão, e aí mesmo sendo espíritas, nós temos informações disso. Nós sabemos que pessoas que passam, às vezes, por períodos de sofrimento após a desencarnação, mesmo espíritas que chegam do lado de lá e descobrem que têm alguma dificuldade. Quando nós lemos o livro Nosso Lar, de André Luiz, e vemos assim um espírito bastante evoluído, mas que passou por aquelas regiões de trevas, né? Regiões de transição, umbralinas, e principalmente quando vemos filme ou novela, a gente assusta, né? Porque fica aquela coisa que parece um inferno mesmo, né? Das religiões tradicionais. Mas aquilo, na realidade, é aquela crise de consciência que nós temos e que muitas vezes, ao desencarnar, nós passamos por ela. Aquela situação em que a gente recorda de momentos da vida que poderíamos ter feito mais do que fizemos, que poderíamos ter feito melhor do que fizemos, e esse remorso nos atormenta.
Então, durante a nossa existência, muitas vezes, quando pensamos na morte, nós pensamos e lembramos, sem saber que é conosco mesmo, de momentos de sofrimento que nós passamos ao desencarnar em outras vezes. Às vezes a gente tem reminiscências disso. Outro dia, comentando com a minha mãe, que deve estar assistindo agora, eu falando que ia falar sobre a morte, ela falou: a gente tem muito medo de passar de novo pelo que já passou, porque a gente deve ter chegado de lá batendo no peito, achando que ia sentar ao lado de Deus, ao lado direito de Deus, e chega lá e encontra coisa tão diferente, que a gente pensa: nossa, não quero morrer de novo não, porque senão vou passar por aquilo. Mas é muito diferente quando nós acreditamos que por professar uma determinada religião ou por fazer determinados rituais, nós estamos eleitos por Deus para sentar do seu lado direito. E chegamos lá e descobrimos que continuamos sendo nós mesmos, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. E aí a gente descobre que tem muito a aprender e que estamos muito longe de sentar ao lado direito de Deus. É uma decepção muito grande, que na doutrina espírita nós temos a oportunidade de desfazer. Quem é espírita e acha que está salvo, não leu o que está escrito em muitas casas espíritas e que Kardec cansou de falar: fora da caridade não há salvação. Nenhum lugar está escrito fora do espiritismo ou fora do cristianismo não há salvação. Se nós não praticarmos o bem, a lei de amor, a caridade, enquanto nós não aprendermos a fazer o bem, nós vamos ter surpresa ao chegar no mundo espiritual, e muitas vezes essa surpresa é dolorosa. Nós vamos assustar muito chegando lá. Nós vamos ver que aqueles vícios que nós cultivamos com tanto carinho, igual uma plantinha, né? Regando todo dia, e a gente pensa em vício sempre assim, aquelas coisas reconhecidas no mundo físico como vício de bebida, de cigarro, de comida, de que for. A gente tem o principal vício, que é a maledicência. A gente fala mal dos outros com uma facilidade absurda. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ficar quieto? E imaginem se ao desencarnar nós tivermos assim como que um pesadelo em que a gente ouça durante um bom tempo todas aquelas maledicências que a gente fez, aquela vozinha falando, criticando, como a gente faz às vezes em vida. Muitas vezes não fazemos falando, mas fazemos pensando, e a doutrina espírita nos ensina que o pensamento tem voz no mundo espiritual. E mesmo entre encarnados, mesmo que nós não ouçamos o pensamento do outro, nós sentimos a energia negativa. Nós criamos em nossa casa uma energia negativa, ruim. Nosso irmão Pereira fala sempre muito bem da egrégora. Nós criamos uma energia onde estamos, uma egrégora boa se somos bons, mas criamos uma poluição energética se nós pensamos negativamente. Então isso tudo faz com que a gente, ao desencarnar, passe por momentos de tristeza, de sofrimento, e aí a gente lembra disso e pensa: a hora que eu chegar do lado de lá, e se eu passar, se a gente está em outras doutrinas, fala: eu tenho medo de ir para o inferno ou para o purgatório. Aqui a gente fala: eu tenho medo de quanto tempo eu vou passar no umbral. Por quê? Porque a gente tem remorso, a gente tem preocupação e a gente tem história. Nós não estamos elucubrando em cima do que lemos no nosso lar ou vimos num filme. Nós estamos, no fundo, lembrando que nós já passamos por isso. E isso assusta e a gente fica preocupado com isso. Outra coisa que a gente tem preocupação é que cessem os laços de amor. Então aquele marido que perde a esposa, ou aquela esposa que perde o marido, e aí pensa assim: nossa, mas era até que a morte o separe, mas eu amo tanto ele, e se eu chegar de lá ele não lembrar nem quem eu sou, ou ela não souber quem eu sou,
ou aquele filho querido que partiu, ou aquela mãe, aquele pai, que a gente quer que ele tenha o amor paternal, mas aí a gente pensa, mas e se ele esquecer? A doutrina espírita nos ensina que, primeiro, ninguém esquece nada. As experiências que nós passamos na vida prosseguem do lado de lá. E nós precisamos entender que aquela pessoa com quem nós convivemos numa relação de pai e filho, de casal, ela é um espírito em evolução em nós também. E a nossa família é muito maior que isso. Nós não somos casados ou pais ou filhos de ninguém, nós somos todos irmãos. Com alguns nós nos damos tão bem que a gente, por várias encarnações, nasce junto. Somos parceiros de jornada. Mas essa parceria pode ser em qualquer tipo de relação de amor. E a gente precisa aprender a entender isso. Os Espíritos explicam, no Livro dos Espíritos, na questão 941, o temor da morte. Mas nós trouxemos aqui o comentário que Kardec faz logo após a resposta, que ele diz o seguinte: o temor da morte, como que nós podemos, com a doutrina espírita e com o conhecimento espírita, vencer o temor da morte? Ele diz que quanto mais presos à vida corpórea nós somos durante a encarnação, mais nós sentimos medo pelo seu fim. Quanto mais a gente curte as coisas materiais, se a gente é entusiasmado demais com a casa que tem, com o carro que tem, com os prazeres que tem, com a comida que come, com os filmes que assiste, com o lazer que tem, é aí que está o nosso coração, é aí que nós estamos jogando água na plantinha. A plantinha que estamos cultivando é a corpórea, é a material. Para essas pessoas existe um tremendo medo da morte. Mas se nós cultivamos uma vida espiritualizada, desde a vida física, se nós vivemos a vida material, nós temos que ter os nossos momentos de lazer, os nossos momentos de convivência e prazer, de amizade. Mas se nós colocamos um peso forte no aspecto espiritual da nossa vida, nós não tememos a morte. Porque nós já estamos vivendo na realidade espiritual eterna. Nós já estamos vivenciando a vida eterna e espiritual durante a vida física. Temos que ser santos? Não, a escolinha que nós estamos é bem atrasada. Mas a gente tem que botar menos peso e pensar, minha vida é boa demais, porque eu tenho uma casa maravilhosa, porque eu tenho um carro bom, porque eu assisto coisa, porque eu como bem, porque eu ganho bem, porque eu tenho uma tranquilidade, eu estou com a vida feita. Se a gente tem esse pensamento, a morte é terrível. Mas se a gente pensa no próximo, se nós pensamos, que dádiva que eu tenho condições de ajudar alguém que passa por dificuldades, que maravilha que eu consigo fazer alguma coisa por alguém, que maravilha que eu tenho a vida, que todos os dias eu acordo disposto a trabalhar e contribuir para transformar o mundo em alguma coisa melhor. Quem tem esse pensamento não teme a morte, porque já está vivendo de forma espiritualizada, e é esse o nosso compromisso. Dessa forma, a doutrina espírita nos orienta a não temer a morte, porque a morte não é um inimigo a ser vencido. Muito longe disso. Nós temos que simplesmente lutar para libertar do apego excessivo às coisas materiais. Nós temos que viver num mosteiro, no alto de uma montanha, e não conviver com nada material para nos sublimar? Não. Nós temos muitas opções, e nas diversas encarnações nós experimentamos programações diferentes. A sabedoria de Deus é infinita e Ele nos dá oportunidades variadas. Nós nascemos em alguns momentos para coordenar coisas grandiosas no mundo material, trazendo a oportunidade de fazer o bem para muitas pessoas. Outras vezes, nós nascemos na prova da humildade, com grandes dificuldades materiais, tentando demonstrar que é possível ser feliz e espiritualizado mesmo com limitações materiais.
a justiça divina através da reencarnação, da lei de causa e efeito, do amor incondicional através da caridade. Esse é o roteiro que a doutrina espírita nos dá para que nós não tenhamos medo de morrer. Nós temos o roteiro certinho, é só a gente colocar em prática. É difícil? É muito difícil, mas a gente tem o compromisso de lutar. Se nós não tivermos vontade, o plano divino está feito e é muito perfeito. A equipe para nos ajudar está aí. Aqueles que nascem junto conosco no mundo físico e toda aquela assistência espiritual que a gente aprende desde criança, aquele nosso anjo da guarda, aqueles mentores amigos, aquelas pessoas queridas que nos auxiliam, estão aí. É só a gente fazer a parte da gente. Ajuda-te que o céu te ajudará. A gente só tem que ter vontade e dar o primeiro passo. O resto vai dando certo se a gente está com vontade. O cenário é muito favorável. O cenário é no sentido da gente conseguir vencer. E a doutrina espírita nos dá também um alento muito grande, que mostra o seguinte, que mesmo durante a nossa vida física, o período entre o nascimento e a morte, embora a gente tenha esquecido o passado e embora a gente precise focar no compromisso que temos nessa vida, todos os dias nós temos a oportunidade da emancipação da alma através do sono, e nós temos algumas vezes a oportunidade de sonhar com aqueles mentores, com aqueles entes queridos que partiram, e eles vêm nos dar uma força, renovar a nossa determinação, a nossa vontade, para que a gente faça um novo dia. Nós temos sempre a oportunidade de começar de novo. E a doutrina espírita também nos traz a maravilha da mediunidade, onde espíritos amigos trazem orientações e os nossos entes queridos muitas vezes nos trazem também aquelas palavras abençoadas. Nós temos por fim que lembrar, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, que o nosso compromisso como espíritas é focar na vida. Nós temos excessiva preocupação com a morte e deveríamos ter bastante preocupação e bastante foco na vida. A vida é o nosso compromisso. Se tem alguma coisa que deveria nos preocupar mais, nos dar até mais medo, é a vida e não a morte. Nós deveríamos ter muita preocupação e vamos ter. Deus é infinitamente justo e bom e Ele adequa cada jornada ao aprendizado necessário. Algumas jornadas são curtas. Quando nós perdemos aquele ente querido, jovem, e pensamos, Deus foi injusto, nós estamos deixando o nosso egoísmo, o nosso medo da morte falar mais alto. Nós temos que entender que a cada etapa existe o plano de Deus, existe a duração adequada. Para alguns, essa etapa dura 100 anos, para outros dura 60, 70, para outros dura um suspiro, para outros duram 10, 15, 20 anos. A jornada é variável, mas o aprendizado é perfeito, feito pelo Mestre dos Mestres. Lembrando sempre que no momento em que nós nascemos, existe uma celebração aqui no mundo físico. E existe um sentimento de saudades no mundo espiritual, de onde nós saímos. Quando nós lemos as obras espíritas que relatam sobre processos de reencarnação, a gente vê isso, aquela despedida que fazem para aquele que vai reencarnar. É um momento de separação e saudade. E para nós é uma alegria infinita, o momento mais feliz da vida, quando nós recebemos a bênção de receber filhos. Por outro lado, quando nós desencarnamos, e se nós somos espíritas, nós temos a oportunidade de receber mensagens após a desencarnação, relatando o que aconteceu, e nós vemos que para nós é um momento triste de despedida, de partida, mas no mundo espiritual é um momento de chegada. E nós vemos que pessoas de bem são recebidas em festa,
Então a nossa tristeza da partida é a alegria da chegada. É sempre uma perspectiva. É como aquele barco que se afasta. Existe um poema lindo sobre isso. Aquele barco que se afasta e que a gente vê ele sumindo no horizonte e diz, já foi. Mas na perspectiva de um barco que está em alto mar, ele está chegando. Fala, olha, é um barco chegando. Na perspectiva da praia, é um barco partindo. Nós estamos no momento na praia, vendo barcos partirem. Um dia nós vamos estar no oceano, vendo barcos chegarem. Se nós tivermos essa visão, nós teremos mais alegria. Para nós encerrarmos, nós vamos citar 2 frases do nosso querido Chico Xavier, de muitas frases lindas que ele falou, algumas são muito conhecidas, inclusive fora do meio espírita, para nós refletirmos o que nós temos que focar na nossa vida. Chico Xavier disse, viva como quem sabe que vai morrer um dia, e morra como quem soube viver direito. Viva como quem sabe que vai morrer um dia, e morra como quem soube viver direito. E se nós estivermos angustiados porque a nossa vida não foi bem até agora, e isso nos causa temor pela morte, nós vamos pensar na outra frase muito bonita que ele disse: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Nós temos sempre a possibilidade de fazer que amanhã seja um novo dia. Para finalizarmos, nós trouxemos um poema ditado pelo espírito de Castro Alves, através da mediunidade do Chico Xavier, que é intitulado A Morte. Homem, se tens por bússola o bem na vida, olha o sol de fronte erguida, espera-me com fervor. Abrir-te-ei meus tesouros, serei tua doce amante, cujo seio palpitante guardar-te-á paz e amor. Se às vezes se te afigura que sou a foice impiedosa, horrenda, fria, orgulhosa, que espedaço os teus heróis, verás que sou a mão terna, que rasga abismos profundos e mostra bilhões de mundos e mostra bilhões de sóis. Conduz os seres aos céus, à luz da realidade, sou ave da liberdade, que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando às alturas. Dou corpos às sepulturas, mas dou almas para a amplidão. A morte é transformação. Tudo em teu seio revive. Esparta, Tebas, Nínive, revivem na velha Europa. E como faz as cidades, remodela humanidades no progresso universal. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que tenhamos uma ótima semana.